Zumbis clássicos. George A. Romero definiu a categoria em 1968 com A Noite dos Mortos-Vivos, um filme feito com $114 mil, que gerou mais de $30 milhões e reprogramou permanentemente a resposta de medo humana em relação a cadáveres cambaleantes. Romero nunca usou a palavra zumbi naquele filme. Ele os chamava de carniçais. O zumbi clássico caminha a 0,8 a 1,9 km por hora. A velocidade média de caminhada humana é 5 km por hora. Uma pessoa em forma razoável consegue manter distância de um indefinidamente. Esse é precisamente o ponto. O zumbi lento é um problema matemático. 1 é um incômodo, 10 são uma preocupação, 100 são uma sentença de morte. Um estudo epidemiológico de 2009 da Universidade de Ottawa modelou um surto com regras de Romero e concluiu que, a menos que a resposta humana fosse imediata e agressiva, a civilização entraria em colapso em dias. Não porque os zumbis eram rápidos, mas porque o crescimento exponencial é implacável. Cada cadáver caído se torna um novo soldado para o outro lado. O corpo continua a se decompor. Os zumbis de Romero em O Dia dos Mortos apresentavam putrefação avançada, mandíbulas se desprendendo, intestinos se arrastando no asfalto. Em teoria, um apocalipse de zumbis lentos se resolve sozinho. A decomposição reduziria cada cadáver a ossos imóveis em 3 a 5 anos. A questão é se alguma sociedade organizada sobrevive tempo suficiente para ver isso acontecer. Zumbis rápidos, 28 dias depois. 2002, de Danny Boyle, detonou o zumbi rápido no mainstream. Os infectados não estão mortos. Seus corações batem. Eles correm em velocidade humana máxima, fechando um intervalo de 100 metros em menos de 13 segundos. O vírus da fúria se transmite por sangue e saliva, com um período de incubação entre 10 e 20 segundos. 20 segundos! A partir do momento em que sangue infectado atinge uma membrana mucosa, uma pessoa tem menos tempo do que leva para amarrar um sapato antes de se tornar um predador hemorrágico e aos gritos. O zumbi rápido quebra toda a estratégia de sobrevivência construída para o arquétipo clássico. Barricadas são inúteis quando a ameaça pode correr e saltar. Os infectados estão se matando de tanto correr. O vírus desativa os circuitos de dor e exaustão do cérebro. Então tendões se rasgam, articulações se deslocam, tecido cardíaco se rompe sob adrenalina sustentada. Em 28 dias depois, a infecção se esgota em 5 semanas, porque os infectados morrem de inanição e falência física catastrófica. A refilmagem de Madrugada dos Mortos, de Zack Snyder, em 2004, foi além, tornando os zumbis rápidos de fato mortos, eliminando completamente esse relógio biológico. Um velocista morto que não se cansa, não passa fome e não sente seu corpo se despedaçando é indiscutivelmente o organismo individual mais perigoso da ficção de terror. Zumbis mutantes. Resident Evil, marco do survival horror da Capcom de 1996, é o arquiteto desta categoria. O T-Vírus não apenas reanima tecido morto, ele o reescreve. O Tyrant tem quase 3 metros de altura. O Licker é um quadrúpede sem pele, com o cérebro exposto e uma língua preênsil capaz de decapitação. O Nemesis, de Resident Evil 3, é um Tyrant T-103, implantado com um parasita chamado N-alpha, que concede inteligência rudimentar, uso de armas e uma única diretriz programada: eliminar todos os membros do STARS. A categoria de mutação existe porque zumbis padrão se tornam previsíveis. O cérebro humano se adapta. Uma vez que você entende que um zumbi avança, morde e morre com um tiro na cabeça, o medo diminui. Zumbis mutantes reinjetam imprevisibilidade. O Bloater, em The Last of Us, absorve tiros de espingarda atrás de uma armadura fúngica. O Rat King, uma fusão de múltiplos corpos infectados, fundidos ao longo de décadas em porões úmidos de hospital, mal passa pelas portas. O Tank, de Left 4 Dead, arremessa blocos de concreto. Cada mutação invalida qualquer estratégia na qual o protagonista confiava. Isso não é evolução biológica, é evolução narrativa, uma ferramenta de narrativa que força a adaptação.
Zumbis baseados em vírus. A raiva mata aproximadamente 59 mil pessoas por ano. O vírus viaja pelos nervos periféricos até o cérebro a 12 a 24 milímetros por dia. Uma vez que os sintomas aparecem, a taxa de mortalidade é efetivamente 100%. Em sua forma furiosa, a raiva produz agressividade, hidrofobia, hipersalivação e uma compulsão avassaladora de morder. O humano infectado se torna um vetor de transmissão guiado pela lógica reprodutiva do vírus. Isso não é ficção. O subgênero de zumbis realistas pega patógenos existentes e faz uma única pergunta: e se fosse um pouco pior? O fungo Cordyceps controla o comportamento de formigas no mundo real. O Ophiocordyceps unilateralis força formigas carpinteiras infectadas a subir até uma altura precisa, travar suas mandíbulas em uma nervura de folha e morrer, para que o fungo possa frutificar da cabeça da formiga em condições ideais de dispersão. Em 2023, pesquisadores de Harvard descobriram que o fungo substitui o tecido muscular da formiga por células fúngicas, controlando o corpo como um traje mecânico biológico, enquanto o cérebro permanece intacto, mas desconectado da função motora. A formiga é uma passageira em seu próprio corpo. O romance World War Z, de Max Brooks, de 2006, fundamentou cada aspecto de seu surto em detalhes geopolíticos e epidemiológicos meticulosos. O zumbi realista é aterrorizante não porque seja plausível amanhã, mas porque cada componente de seu horror já existe separadamente na natureza. A distância não é um abismo, é uma fresta. Zumbis fúngicos. Cordyceps se tornou a palavra mais temida nos games em 14 de junho de 2013, quando The Last of Us foi lançado no PlayStation 3. Neil Druckmann declarou que o conceito se originou de uma cena do BBC Planeta Terra, mostrando uma formiga-bala consumida por dentro pelo Ophiocordyceps. 4 minutos de filmagem mudaram um gênero inteiro. O zumbi fúngico opera sob um princípio de horror diferente da infecção viral. Um vírus sequestra células para se replicar. Um fungo coloniza, digere e substitui o hospedeiro. Os estágios seguem uma progressão grotesca. Estágio 1. Corredores. Infecção recente, agressividade extrema, perda de cognição, micélio se espalhando pelo cérebro. Estágio 2. Espreitadores. Semanas a meses, crescimentos fúngicos irrompendo pela pele, comportamento rudimentar de emboscada. Estágio 3. Instaladores. Aproximadamente 1 ano. Fungo cresce sobre a cabeça, olhos destruídos, navegação por ecolocalização, produzindo o clique característico. Uma única mordida é morte instantânea. Estágio 4. Bloaters. Anos a décadas de crescimento, massivamente blindados, capazes de arremessar ácido concentrado. A adaptação de 2023 da HBO gastou $10 milhões por episódio e gerou um aumento de 28% nas buscas do Google por Cordyceps em uma semana. As vendas de suplementos reais de Cordyceps dispararam simultaneamente. As pessoas estavam comprando aquilo que as aterrorizava. Zumbis sobrenaturais. A palavra zumbi entrou no inglês vinda do crioulo haitiano, derivada da palavra kikongo nzambi, que significa espírito de uma pessoa morta. O zumbi original nunca foi um monstro devorador de carne. Era um escravo. No voodoo haitiano, um bokor podia capturar o tibom anjo de uma pessoa, o componente da alma que governa personalidade e vontade, e reanimar seu corpo como um trabalhador sem mente para as plantações de cana-de-açúcar. Sem pagamento, sem descanso, sem comida além de arroz sem sal. Acreditava-se que o sal restaurava a consciência do zumbi sobre sua própria morte. O etnobotânico Wade Davis viajou ao Haiti em 1982 e alegou que a zumbificação real usava tetrodotoxina de baiacus para induzir um coma semelhante à morte, seguido de datura para manter um estado sugestionável e com dano cerebral. Seu trabalho foi criticado. Revisões por pares encontraram níveis inconsistentes de toxina,
mas a realidade cultural era inegável. Os haitianos temiam a zumbificação mais do que a morte. O artigo 249 do Código Penal haitiano classifica a zumbificação como assassinato, mesmo que a vítima sobreviva. O zumbi sobrenatural persiste através da franquia Evil Dead, onde os Deadites são humanos possuídos por demônios kandarianos. Os White Walkers, em Game of Thrones, levantam exércitos através de magia de gelo. Os Draugr da mitologia nórdica guardavam túmulos com força sobre-humana, podiam aumentar seu tamanho à vontade e cheiravam tão mal que os cavalos se recusavam a se aproximar deles. Zumbis inteligentes. Em Terra dos Mortos, 2005, de Romero, um zumbi chamado Big Daddy pega uma arma, a estuda e descobre o gatilho. Sem música. A câmera se mantém em seu rosto decomposto. Algo reconhecível pisca por trás de olhos leitosos. É a imagem mais perturbadora dos 6 filmes de Romero. O zumbi inteligente viola o contrato fundamental do gênero. Zumbis devem ser irracionais, um desastre natural com dentes, como uma enchente. Você não pode negociar com uma enchente. No momento em que um zumbi pensa, ele se torna um inimigo que já foi humano. Lembra fragmentos de sua vida e não sente dor, medo nem piedade. A Volta dos Mortos-Vivos introduziu zumbis capazes de falar e planejar taticamente, incluindo a cena icônica em que um usa o rádio de uma ambulância para solicitar que mais paramédicos sejam enviados à sua localização. Meu Namorado é um Zumbi apresenta um zumbi chamado R que recupera a consciência através de conexão emocional, eventualmente falando em frases completas e fazendo escolhas morais. A zombie tem mortos-vivos que mantêm cognição plena, desde que consumam cérebros, absorvendo memórias e habilidades dos falecidos. O zumbi inteligente força uma crise moral que a horda irracional nunca conseguiu. Se ele pode pensar, pode sofrer? Se ele se lembra de ser humano, destruí-lo é matar ou é misericórdia? Não existem respostas confortáveis. Zumbis controlados. Uma única formiga tem aproximadamente 250 mil neurônios. Uma colônia de 300 milhões de formigas argentinas resolve problemas de otimização que desafiariam um supercomputador. O zumbi de mente coletiva toma emprestado diretamente da entomologia. Em Resident Evil 4, os parasitas Las Plagas infiltram o sistema nervoso e conectam indivíduos infectados a uma estrutura de controle centralizada. Os ganados armam emboscadas, coordenam flanqueamentos, usam armas e se comunicam através de comandos táticos guturais. Individualmente estúpidos, coletivamente estratégicos. Cada nó em uma rede de inteligência distribuída. O Flood, na franquia Halo, opera de forma idêntica. Uma biomassa parasitária chamada Gravemind acumula hospedeiros suficientes para alcançar sapiência, e então fala, planeja e manipula. Os zumbis de Invasão Zumbi exibem comportamento de enxame, imitando inteligência coletiva, empilhando-se uns sobre os outros para romper barreiras, mudando de direção simultaneamente, ficando dormentes sem estímulos como se um interruptor tivesse sido acionado. Zumbis de mente coletiva eliminam a vantagem confiável da humanidade contra os mortos-vivos, a inteligência individual. Contra cadáveres irracionais, um sobrevivente esperto encontra uma brecha. Contra um enxame coordenado com processamento distribuído, a esperteza individual equivale a uma única formiga tentando ser mais inteligente que a colônia. Zumbis experimentais. Em 1943, a Unidade 731 do Exército Imperial Japonês conduziu experimentos de guerra biológica em prisioneiros vivos na Manchúria. Peste, cólera, antraz. Aproximadamente 3.000 morreram. Os Estados Unidos concederam imunidade aos pesquisadores em troca de seus dados. Este é o solo do mundo real, de onde o zumbi experimental cresce. A corporação Umbrella, em Resident Evil, desenvolveu o T-vírus como arma biológica sob fachada farmacêutica. Quando escapou, a resposta da Umbrella não foi resgate, mas esterilização. Um míssil termobárico reduziu Raccoon City a uma cratera. O vírus Blacklight de Prototype foi desenvolvido em uma instalação militar em Idaho e liberado deliberadamente em Manhattan como teste de campo. The Division retrata varíola como arma em cédulas de dinheiro
durante a Black Friday, colapsando a infraestrutura de Nova York em 5 dias. Resident Evil produziu pelo menos 14 agentes distintos ao longo de sua linha do tempo: T-Vírus, G-Vírus, T-Verônica, Las Plagas, Uroboros, C-Vírus, o Mofo. Cada um foi o projeto de alguém, com um orçamento, um cronograma e um relatório de progresso arquivado em triplicata. O zumbi experimental é o arquétipo mais cínico, porque não precisa de explicação sobrenatural, nenhum acidente cósmico. Apenas um governo, um orçamento e a disposição de ver o que acontece. Zumbis especiais. Left 4 Dead, lançado pela Valve em 2008, dividiu seus mortos-vivos em 8 classes distintas, cada uma projetada para contrariar um comportamento específico do jogador. A língua de 15 metros do Smoker arrasta sobreviventes isolados, punindo qualquer um que se afaste do grupo. O Hunter salta dos telhados, punindo qualquer um que ignore a linha do horizonte. A Billy do Boomer atrai a horda, punindo tiros às cegas. O Tank arremessa carros e absorve fogo concentrado dos 4 sobreviventes, punindo o desperdício de munição. A Witch fica sentada chorando na escuridão e mata instantaneamente qualquer um que a perturbe, punindo o descuido com morte em um único golpe. Cada zumbi especial responde a uma pergunta: o que mata a complacência? O Volatile de Dying Light emerge à noite, é mais rápido que o jogador, escala qualquer superfície e caça em grupo. As únicas opções são luz ultravioleta ou o amanhecer. Todo o ciclo dia-noite existe por causa de um único tipo de inimigo. World War Z introduziu o Bull, que avança através de multidões para imobilizar sobreviventes, e o Screamer, cujo grito convoca ondas adicionais. Sem variação de classes, todo encontro é idêntico. Atire na coisa lenta na cabeça. Com classes, todo encontro é um quebra-cabeça. Qual ameaça primeiro? Onde está o Smoker? O choro é de uma Witch ou de um sobrevivente? Essa resposta determina se você abre a porta com uma espingarda ou com um kit de primeiros socorros. Zumbis blindados. O crânio humano tem, em média, 6,5 a 7,1 milímetros de espessura. Um projétil 9 milímetros penetra aproximadamente 60 centímetros de gelatina balística. Contra a cabeça de um bloater, encapsulada em 7 a 10 centímetros de quitina fúngica endurecida com a densidade de carvalho seco, esse projétil é inútil. O propósito do zumbi blindado: fazer o tiro na cabeça falhar. Dead Space construiu seu sistema de combate em torno desse princípio. Necromorfos não podem ser mortos com tiros na cabeça. A reanimação opera através de todo o sistema nervoso via sinal alienígena. Apenas desmembramento estratégico funciona. Remova as lâminas dos braços do slasher para pará-lo. Atire na cabeça, ele avança às cegas. Atire nas pernas, ele se arrasta pelas lâminas dos braços, ainda letal. Call of Duty Zombies apresenta o Panzer Soldat, um soldado reanimado da Segunda Guerra Mundial em armadura mecanizada que exige fogo pesado sustentado. Os zumbis militares de Dead Rising usam equipamento anti-motin que desvia ataques corpo a corpo e armas de pequeno calibre. O gênero zumbi tem um problema de corrida armamentista. Conforme os jogadores adquirem melhores armas e táticas, zumbis padrão se tornam triviais. O zumbi blindado é o ajuste inflacionário. Ele desvaloriza estratégias existentes e força novas aquisições. Na jogabilidade, é a razão pela qual estocar cartuchos de espingarda não pode garantir a vitória. Na narrativa, é o momento em que um sobrevivente percebe que as regras mudaram, que as táticas de ontem significam a morte de hoje e que a adaptação não é opcional.